Estados Unidos tem 2 milhões de brasileiros. Furacão Milton. Governador da Flórida diz que tempo para evacuação está no fim. Time is running out. E uma boa notícia, no Brasil, preços de medicamentos devem cair mais de 2%. O Brasil News começa agora. Boa noite. Dados recentes do Ministério das Relações Exteriores no Brasil dão conta de que os Estados Unidos têm a maior comunidade brasileira do mundo. O número de brasileiros imigrantes nos Estados Unidos já passa dos 2 milhões. Nova York abriga 500 mil, seguido de Boston com 420 mil e Miami com 400 mil. Os dados divulgados recentemente pelo Ministério das Relações Exteriores no Brasil têm como base o ano de 2023. Um dos motivos do aumento crescente na entrada de brasileiros aqui nos Estados Unidos é o programa do governo federal Global Entry, lançado em 2022. Ele permite um processamento mais ágil de vistos para empresários, acadêmicos e turistas. O levantamento indicou também que, em 2023, mais de 608 mil serviços consulares americanos no Brasil foram realizados, representando um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior. E muitos brasileiros devem ir às urnas no dia 5 de novembro para a escolha do novo presidente americano. E a menos de um mês das eleições, em uma nova pesquisa nacional do jornal The New York Times e do Siena College, Kamala Harris aparece com uma pequena vantagem sobre Donald Trump. Harris tem 49% das intenções de votos e Trump 46%. A pesquisa foi realizada de 29 de setembro a 6 de outubro, com 3.385 prováveis eleitores. A ligeira vantagem está dentro da margem de erro. No próximo bloco, autoridades alertam a população da Flórida sobre o poder destrutivo do furacão Milton. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Agora a gente fala do furacão que deve atingir a Flórida nas próximas horas. De acordo com os meteorologistas, Milton deve causar um impacto devastador em Tampa. A cidade recebeu ordem obrigatória de evacuação. As informações com a repórter Lorena Gomes. Depois de atingir a categoria 5, Milton já é considerado um dos furacões mais fortes dos últimos anos nos Estados Unidos. Tampa, cidade que deve sofrer mais impacto, tem ordem obrigatória de evacuação. A prefeita da cidade, Jane Castor, foi categórica em uma entrevista à CNN americana. Quem não sair de uma área com ordem de evacuação vai morrer. If you choose to stay in one of those evacuation areas, you're going to die.
Moradores da Flórida que ainda têm dúvidas sobre quais as zonas de evacuação podem conferir no site experience.arcgis.com. Basta colocar o zip code e saber se está em uma das áreas vermelhas. Muitos moradores já pegaram a estrada em busca de um lugar seguro. Na segunda-feira, a rodovia I-75 enfrentou longos congestionamentos. Os postos de combustíveis também estavam lotados, assim como os supermercados que tentam atender à procura por água. Os preparativos para a chegada do Milton continuam. O aeroporto de Tampa parou as operações na manhã desta terça-feira. O de Orlando já anunciou que estará fechado a partir da quarta. A companhia de trem Brightline também paralisa os serviços durante quarta e quinta-feira. As características do Milton têm impressionado especialistas. A tempestade se tornou mais intensa do ano na escala global e a terceira mais rápida já registrada no Oceano Atlântico. Confira agora na reportagem. A Praia de Madeira ainda se recupera do estrago causado pelo Helene. Em meio a ruas cheias de destroços da tempestade passada, os moradores se preparam para a chegada de mais um furacão. No domingo, Milton ainda era classificado como uma tempestade tropical. Na segunda-feira, passou para o nível mais forte na escala Saffir-Simpson, chegando à categoria 5. De acordo com o Centro Nacional de Furacões, a transformação foi explosiva, fazendo do fenômeno como a terceira tempestade de intensificação mais rápida já registrada no Oceano Atlântico. Milton contornou a borda norte da Península de Yucatán, no México, a caminho da Flórida. A previsão é de que atinja a costa oeste do estado na quarta-feira. O vice-diretor do centro, Jamie Rom, alerta que haverá tempestades, inundações e quedas de energia. Ele diz que se você está nesta área vermelha, precisa estar no modo de ação. Precisa agir para proteger sua casa e sua família. Não será apenas uma ameaça de vento. Veja também a de tempestade. Ele diz ainda que a maioria das pessoas sabe que a costa oeste da Flórida é muito suscetível à tempestade e, por isso, há um aviso em vigor desde o Parque Nacional de Everglades até o norte de Cedar Key. Em alguns lugares da área roxa, segundo Jamie, a previsão é de 10 a 15 pés de ondas. Ele ainda diz que tem 1,80 m e isto seria mais do que o dobro da altura dele. O governador da Flórida, Ron DeSantis, e o presidente Joe Biden declararam emergências para a Flórida. Mais de 500 mil de pessoas receberam ordens de evacuação. É a maior do estado desde 2017, quando o furacão Irma passou por aqui. A vice-presidente Kamala Harris pediu atenção aos avisos de evacuação. Ela diz que ouçam as autoridades locais, que já viu muitas pessoas sobreviverem a furacões antes, mas que este vai ser muito, muito sério. O governador da Flórida, Ron DeSantis, fez um apelo para quem vive ou está nas áreas da rota do furacão. No matter what property damage is done, we can rebuild homes, we can rebuild businesses, we can get people back on their feet, but only if they're safe and they survive the storm. We're not going to be able to bring people back who stay behind in 10 or 15 feet of storm surge. So you have time today. Time is running out, but you do have time today to make the decision to heed any evacuation orders and to do what you need to do to protect yourself and your family. Let's prepare for the worst, and let's pray that we get a weakening and hope for the least amount of damage as possible, but we must be prepared for a major, major impact to the west coast of Florida. A seguir, INMET prevê grandes volumes de chuva no Brasil nesta semana. Você está procurando qualidade, variedade e preço baixo? Aqui você está em casa. O Seabra Foods tem a maior variedade de produtos brasileiros do mercado e com atendimento mais que especial. Confira! Picanha R$ 6,99 a libra. Costelinha de porco R$ 3,99 a libra. Mamão do Brasil R$ 2,40 a libra. Mineiro pão de queijo tradicional 2 por $5. Tio João arroz branco, saco de 10 libras, 8,49 cada. Seabra Foods Curau de milho, 2,49 cada.
Está no Seabra, está no Brasil. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado. Feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto! Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Agora você fica com as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. Boa noite a todos. O segundo avião da Força Aérea Brasileira, FAB, com 227 repatriados do Líbano, chegou nesta terça-feira no Brasil. 49 crianças estavam dentre os resgatados. Esta é a segunda fase da operação de repatriação de brasileiros que estão em áreas de conflito entre Israel e Líbano. No domingo, 229 pessoas chegaram em São Paulo no primeiro voo da FAB. Segundo o comando da Aeronáutica, a operação tem caráter continuado. A meta é repatriar cerca de 500 brasileiros por semana, dos quais 20 mil brasileiros que moram no Líbano, cerca de 3 mil desejam deixar o país. E mais uma boa notícia: a partir deste mês de outubro, vários medicamentos vão ter redução de até 2,59% nos preços de venda ao consumidor. A medida atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que mudou a cobrança de impostos. Ao todo, mais de 3 mil produtos vão sofrer alteração no valor. Isso inclui medicamentos novos, genéricos, similares, biológicos, fitoterápicos e produtos de terapia avançada. A lista com os novos preços dos medicamentos ainda vai ser publicada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Agora vamos falar de clima. Voltou a chover forte em várias regiões do Distrito Federal depois de uma seca histórica de 167 dias. Essa virada de tempo começou na segunda-feira, só que o vento que acompanhou a chuva trouxe prejuízos. Houve queda de árvores, postes e interrupção de fornecimento de energia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, nesta semana, a temperatura cai, mas o calor continua na capital do Brasil. E isso pode ser receita para chuvas de granizo lá. E ainda falando sobre o tempo, segundo o INMET, o Brasil vai registrar grandes volumes de chuva nesta semana. Algumas regiões, como o centro-sul do país, podem ultrapassar os 100 milímetros. Já no centro-oeste, a previsão é de chuvas intensas, com possível queda de granizo. No norte do país, especialmente no noroeste do Amazonas, o esperado é de 50 milímetros de chuva. No sul, a semana começa com tempestades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já no nordeste, as chuvas devem ser isoladas. Vamos ver agora a cotação do dólar frente ao real. Eliminatórias da Copa 2026. A seleção brasileira iniciou a preparação para os confrontos contra Chile e Peru. O técnico Dorival Júnior disse saber que precisa de resultados bons nos 2 jogos das eliminatórias. O jogo contra o Chile é na quinta-feira, dia 10, em Santiago. E no dia 15, a seleção brasileira entra em campo contra o Peru, em Brasília. E daqui a pouco, uma entrevista sobre a relação de amizade entre uma tutora e um cãozinho que acabou virando um livro.
Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Um fotógrafo local conseguiu capturar imagens belíssimas de auroras boreais na Finlândia. As brilhantes auroras boreais vermelhas foram vistas nos céus da Lapônia, no norte da Finlândia, na noite de segunda-feira. As auroras puderam ser observadas sobre a cidade de Sodenkula, no norte do Círculo Ártico, e foram capturadas por um fotógrafo local. Ele disse que foi a exibição de aurora vermelha mais vibrante que ele já viu. E hoje a nossa entrevista é com a escritora brasileira Miriam Carlesch. É um prazer receber aqui. O que inspirou, Miriam, a você escrever um livro sobre a experiência que você teve e a perda do seu pet? É uma história assim, de um amor muito grande por um membro da família. O Spike era filho do meu filho, Robert, e sua esposa, Sueli, e eu era a vovó, né, que sempre ficava com ele, babysit Spike, todas as vezes que eles saíam e viajavam. Então, foi criando aquela relação muito linda entre mim e o Spike, cheia de amor e ternura. A presença de um pet ajuda a manter, pelo menos, a sanidade mental? Eu acho que sim. Eles trazem para nós um grande aprendizagem de amor, de ternura incondicional. Eles fazem você se sentir assim, um ser humano muito melhor. Como é que você descreveria para a gente a relação que você tinha com o Spike antes dele adoecer? Que ele morreu, infelizmente, de câncer, né? De câncer. Ele teve um câncer terminal e os veterinários recomendaram a eutanásia para que ele não pudesse sofrer. A eutanásia é um ato de amor com o animal, para que ele não sofra nesse estado terminal. A minha relação com ele era, assim, maravilhosa. Ele, quando falava que ia para a casa da vovó, ele já ficava na porta para entrar no carro e ir para a casa da vovó. Entendeu? Ele entendia que os pais iam viajar e que ele ia ficar comigo. E ele tinha o maior prazer, levava ele no parque, ele passeava, ele era muito energético. Ele parecia que ele entendia tudo que você falava, entendeu? Por que escrever um livro? É uma forma de retribuir o carinho e o amor que o Spike te deu? É uma forma? Exatamente. Não deixa de ser, porque ele me inspirou a escrever esse livro em sua homenagem, para que ele viva entre nós eternamente e que a sua lembrança seja sempre lembrada através desse livro e através do que foi escrito nesse livro com muito amor e com muito carinho. Muito obrigado, Miriam, pela sua presença aqui hoje no Jornal. Obrigada a você. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.